Olá, aqui é o professor Hugo Vitor. A gente vai dar início ao nosso curso de Matemática 1 do período 1. E esse nosso curso a gente vai começar com revisão de operações básicas. Vai ser o nosso primeiro assunto. Esse assunto não tem no livro, mas é só mesmo para lembrar para vocês quais são as operações que vocês já têm que estar sabendo para iniciar o nosso curso. Vocês estudaram lá no Fundamental e quem tem dúvidas, pegue um tempinho do seu dia, pegue um tempinho da sua vida para dar uma estudada, para dar uma relembrada. Cálculo de multiplicação, soma, subtração e divisão. Tabuada, por favor, a tabuada tem que estar bem natural com vocês para que a gente possa trabalhar realmente o nosso conteúdo. Nosso conteúdo vai começar com o estudo dos conjuntos, os conceitos primitivos, representação de um conjunto, conjuntos especiais, conjunto finito e conjunto infinito e subconjunto de um conjunto. Esse vai ser o conteúdo desta aula. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Por favor, não compartilhem com nenhuma outra pessoa, mesmo que seja aluno do IF. Lembrando também que eu estou gravando na minha casa, não estou gravando no estudo profissional. Então podem ter alguns ruídozinhos aí no fundo que podem atrapalhar. Eu espero que não atrapalhe o aprendizado de vocês muito, que vocês consigam entender. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar ou lá no mural do Classroom ou no nosso encontro do Meets. Tudo bem, pessoal? Deixem o livro de vocês próximo a vocês. Eu não sei se o Instituto já entregou o livro. É bom já ir atrás do nosso livro quanto antes, certo? Que a gente vai precisar dele. E deixem o caderno de vocês também aberto para poder acompanhar a aula. E caso precise pausar o vídeo, você pausa para fazer suas anotações e tudo mais. Tudo bem? Bons estudos para vocês. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo do vídeo. Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje comentando sobre o que é que nós vamos precisar para poder acompanhar nosso curso. Vocês fizeram a seleção, alguns de vocês estão entrando agora no IF, e para que a gente possa se dar bem nas disciplinas de matemática, é obrigatório que vocês tenham um grande domínio das operações básicas dentro dos conjuntos numéricos, certo? Então, somar, subtrair, multiplicar, dividir, tem que estar super afiado por vocês, certo? Na mão, nada de calculadora. Então, os nossos cálculos vão ter que ser feitos na mão. Vamos fazer aqui um treinamentozinho rápido, certo? Sobre essas operações, algumas delas, que normalmente é o que o pessoal tem mais dúvida. E depois a gente vai começar o nosso conteúdo de verdade, certo? Então vamos lá, eu quero calcular essas multiplicações e essas divisões que eu marquei aqui para vocês. 324 vezes 13, item A. Aproveitem para ver se vocês conseguem entender minha letra, certo? E comentar isso no nosso encontro lá no Meet, certo? Se precisa ajeitar alguma letra, se ficou ruim de entender, vocês vão me falando lá. Então, multiplicar 324 por 13, primeiro a gente vai multiplicar somente o 3 pelo 324, né? 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1 que foi 7. 3 vezes 3, 9. Então, multipliquei o 3 por todo mundo, da direita para a esquerda. Depois de fazer isso, a gente vai deixar um espaço vazio. Algumas pessoas preenchem com 0, então deixa um espaço vazio embaixo do primeiro número. E agora nós vamos multiplicar 1 por todo mundo. Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Depois de feito isso, nós vamos somar os resultados. Fazendo essa soma, 2 mais 0 vai dar 2. 7 mais 4 vai dar 11. Então, a gente vai ter 1 aqui vindo. 1 mais 9, 10, com mais 2, 12, vem 1 para cá, 1 mais 3, 4. Então, a nossa resposta é 4.212. Letra B, 143 vezes 69. Então, vamos primeiro começar multiplicando 9 por todo mundo que tem lá no 143. Da direita para a esquerda, 9 vezes 3, 27. Tabuada, gente. Vocês têm que saber tabuada já está na hora. Passou da hora de ter que cobrar isso, mas ainda tem gente que chega sem saber a tabuada direitinho. Estude tabuada. 9 vezes 4, 36. 36 mais 2, 38. Vem 8. Vão 3 para a próxima casa. 9 vezes 1, 9. 9 com mais 3, 12. Depois de multiplicar o 9 por todo mundo, você deixa um espaço vazio embaixo do 7, então você pode colocar um 0. Tem gente que coloca um asteriscozinho, não tem problema, faça do jeito que você já aprendeu, certo? 6 vezes 3 vai dar 18. Essa resposta eu já coloco aqui embaixo desse 8 aqui. Eu boto 8 e vai 1. Repare que agora é 1 do outro número. Fiquem atentos para não confundir, certo? O que já foi da outra multiplicação e o que é dessa multiplicação agora do 6. Então, 6 vezes 4, 24, com mais 1 que foi agora do 6, vai ficar 25. Vem 1 para outra casa.
6 vezes 1 dá 6, com mais 1 que foi 7. Depois de multiplicar todo mundo, nós vamos somar aqui os resultados. Sempre da direita para a esquerda. 7 mais 0, 7. 8 mais 8, 16. Vem 1 para a próxima casa. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 1 mais 7, 8. Então, nossa resposta, 8.867. Divisão. Algumas pessoas têm dificuldade com divisão. Treinem divisão, certo? A gente não tem mais tempo para treinar muito isso aqui. Treinem por conta própria fazer divisão. Por favor, não vão fazer divisão com pauzinho, não. Foi-se o tempo. Quero que vocês já estejam craques com divisão. 478 dividido por 31 é a nossa letra C. Vamos lá. Para poder dividir, só o 4 dividido por 31 não dá. Eu vou pegar dois valores, no caso 47, dividido por 31 vai dar 1. 1 vezes 31, eu vou colocar o 31 aqui e vou subtrair. 7 menos 1 dá 6, 4 menos 3 vai dar 1. 16 dividido por 31 não dá para dividir, a gente vai baixar o próximo número, que seria, no caso, o 8. 168 dividido por 31, se você tem dúvida, olha para os dois últimos números e para esse segundo número aqui de cima. 16 dividido por 3, a melhor forma de você dividir é por 5. Então, eu acho, olha, ainda não é certeza, eu acho que para dividir o 168 por 31, se eu colocar por 5 vai dar certo. Porque se eu colocar 6, 6 vezes 30 dá 180, já passa. Então, o 5 é um bom candidato. Pode ser que eu esteja errado, se eu estiver errado é só apagar, certo? Mas vamos ver se com 5 vai dar certo. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Acho que deu certo. Quando eu faço agora a subtração, repare que eu multipliquei o 5 pelo 31. Então, o número que eu boto aqui, o meu candidato, vai ficar aqui no quociente. Eu vou multiplicar o 5 pelo 31. E o resultado eu já coloco bem aqui embaixo, certo? 168 e faço subtração. 168 menos 155, se eu for subtraindo da direita para a esquerda, 8 menos 5 dá 3, 6 menos 5 dá 1, 1 menos 1, 0. 13 dividido por 31 não dá mais para dividir. Se a nossa divisão fosse dentro dos números inteiros, a gente parava aqui, certo? Então, esse aqui seria o nosso resto da divisão. Tem como continuar essa divisão? Tem. Vocês aprenderam que dá para continuar essa divisão acrescentando 0 aqui no dividendo. Mas nesse exemplo aqui eu não vou continuar, eu vou parar por aqui e eu vou continuar só no entender. Então, uma das coisas que é importante é saber quando parar e quando continuar. Nesse caso, eu quero parar. Eu, como professor, estou escolhendo parar. Quando vocês, não são vocês que fazem a escolha, certo? Quando vocês forem resolver uma questão, vai ter que estar explícito no enunciado da questão se vai ter continuar ou se vai ter parar. Normalmente não diz dessa forma. Indica somente qual é o conjunto numérico que a operação está sendo feita. Se for dentro dos números inteiros, você para. Se for dentro dos números racionais, você continua. Isso nós vamos comentar mais lá na frente no capítulo sobre conjuntos numéricos, tudo bem? Então, por enquanto, eu devo estar dizendo para vocês se vocês continuam ou se vocês param a divisão, certo? Essa eu vou parar, já que não é meu objetivo ficar dividindo muito tempo, e vou fazer agora o item D. 2020 dividido por 15, nós vamos conseguir dividir logo o 20 por 15. 20 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 15, 15. 20 menos 15, 5. Não dá para dividir, a gente vai baixar agora o 2. 52 dividido por 15 dá por 3. 3 vezes 15, você vai pensar no candidato. Pensa que se eu botar 4 aqui, 4 vezes 15 já vai dar 60. Vai ficar maior do que o 52. Então, o 3 é um bom candidato. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1 que foi 4, 45. Então, fica 52 menos 45. 2 menos 5 não dá, pede emprestado. Aqui fica 4, aqui fica 12. 12 menos 5, 7. 4 menos 4, 0. Vou baixar agora o outro número. No caso, está aqui o 0. 70 dividido por 15. Agora, eu acredito que por 4 vai dar certo. 4 vezes 15 vai dar 60. 70 menos 60 vai dar 10. E esse aqui vai ser o nosso resto. Também não vou continuar, certo? Quando a gente precisar continuar, a gente acrescenta o 0 aqui, uma vírgula lá no nosso número.
eu não vou querer esticar muito isso, que é só para relembrar das operações. Tudo bem? Por enquanto a gente vai parar. Depois a gente vai relembrar lá na parte de conjuntos numéricos como é que eu continuaria essa divisão. Quem está copiando, copia aí, dá uma pausa no vídeo e copia. Vamos agora para mais uma revisãozinha antes de começar o nosso conteúdo da aula de hoje. Um dos assuntos que a gente vai precisar muito é cálculo de expressões numéricas, que vocês já devem ter feito bastante lá no ensino fundamental de vocês, principalmente com números negativos, números positivos, números decimais, números fracionários, as 4 operações básicas. Vocês têm que estar afiados, certo? Bem, eu não sei como foi que vocês aprenderam a calcular expressões numéricas, mas, por exemplo, uma expressão numérica como essa, que tem apenas soma e subtração, repare que aqui eu não coloquei parênteses, certo? Nem colchete, tá? Que é uma bem elementar, só para lembrar de uma das regrinhas, que seria as somas com sinais diferentes e somas com sinais iguais. Como é que eu costumo resolver operações como essa? Se eu tenho valores somando, eu prefiro somar logo todo mundo que está positivo, depois eu somo entre eles apenas os negativos. Soma positivo com positivo, soma negativo com negativo. Então aqui a minha resposta eu posso escrever 45 mais 14 mais 31. Se você precisar, deixe um espaço de rascunho na lateral do seu cálculo. Então esse rascunho vai ser para você fazer alguns cálculozinhos que sejam necessários. Por exemplo, 45 somado com 14. Você faz essa soma. 5 mais 4, 9. 4 mais 1, 5. E eu vou somar logo com outro número positivo que tem, que seria o 31. 59 somado com 31. 9 mais 1, 10. Vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Então, a soma de todos os positivos vai dar 90. Agora, eu vou somar os negativos. Sim, somar. Sinais iguais, nós somamos. Então, guarda o sinal negativo. A gente não vai usar ele agora. E eu vou somar o número 29 com o número 63. Que são dois dos negativos que tem lá. 9 mais 3, 12. Boto 2, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. E agora eu vou somar esse 92 com o número 12. Então, 2 mais 2, 4. 9 mais 1, 10. Então, ao somar os negativos, deu 104. Então, eu vou colocar aqui a resposta menos, já que são todos com sinal negativo, eu repito o sinal negativo e somo os valores. Acabei de somar, deu 104. Então, eu escrevo menos 104. Agora, nós temos aqui uma soma com sinais diferentes, é 90 menos 104. Na verdade, aqui a gente repete o sinal do maior número, então a minha resposta vai ter o sinal negativo, que o 104 é maior que o 90, e eu vou subtrair 104 menos 90. Se você não consegue fazer de cabeça, você vai lá no seu rascunho e faz 104 menos 90 e faz a continha. 4 menos 0 dá 4, 10 menos 9 vai dar 1. A minha resposta aqui vai ser menos 14. Certo? O sinal faz parte da resposta, que é a resposta da nossa expressão numérica. Treine a expressão numérica, que nós vamos precisar muito disso aqui no nosso conteúdo, certo? Vamos aqui para mais um exemplozinho. Quem quiser copiar, dá uma pausa no vídeo. Vamos para um outro item também de expressão numérica. Aqui é um outro exemplo de expressão numérica, onde nós temos operações com frações. Muitas pessoas não gostam de fração, não sei porquê. Acho que é falta de treino, então pratiquem operações com fração. Soma de fração, subtração, multiplicação e divisão. Aqui nós temos uma divisão. Numa parte da fração nós temos uma subtração de frações, na outra parte nós temos uma soma. Então tem muita fração aí, certo? Vamos por partes. Olha só para a parte de cima, nós temos uma subtração de fração. Quando for soma ou subtração de fração, vocês vão calcular o MMC. Então, lá em cima, eu vou calcular o MMC entre 3 e 10. MMC entre 3 e 10, vocês já aprenderam a fazer. Coloca os dois valores e vai sempre dividindo pelos divisores primos que eles vão ter. No caso, dá para dividir por 2. O 3 que não dá para dividir por 2, eu vou repetir. 10 dividido por 2 vai dar 5. Dá para dividir por 3. Vai ficar 1 e 5, dá para dividir por 5, aqui vai dar 1 e 1, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Bem, se você já souber o que são primos entre si, 3 e 10 são números primos entre si. Eles não têm divisores comuns, então você já podia botar logo 3 vezes 10, que seria 30, como MMC, certo? Se você não soubesse, tira o MMC, tudo bem? Agora, para os valores de cima, eu vou pegar esse 30, eu vou dividir o 30 pelo número que tem embaixo,
e vou multiplicar o resultado pelo número que tem em cima. Então, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 4, 40. Vou fazer também com o outro. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Detalhe, olha o sinal de menos. Então, vai ficar menos. 30 dividido por 10 vai ficar 3. 3 vezes 7, 21. Isso que eu calculei aqui é o que está na parte de cima da grande fração da questão. Então, tem uma grande fração, está aqui o traço da grande fração. E agora tem a parte de baixo, que também é uma soma de frações. Repare que os denominadores, 5 e 9, são números primos entre si. Não tem nenhum divisor comum. Então, o MMC, você pode fazer o procedimento que nós fizemos agora há pouco, ou então, quando você observa que não tem nenhum múltiplo, não tem nenhum divisor comum, o MMC vai ser o produto entre eles. 5 vezes 9 dá 45. Por favor, o que é que vocês não podem fazer? Quando for somar a fração, 2 quintos mais 5 nonos, que eu ainda vejo hoje em dia. Tem gente que simplesmente sai somando 2 vezes 5, ou 2 mais 5, e 5 mais 9. Isso aqui seria 2 mais 5, 7. 5 mais 9, 14. Não pode fazer isso, por favor. Não façam, tá erradíssimo. Certo? Tem que tirar o MMC. Vamos lá. Então, mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É isso que nós vamos fazer. 45 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 2 dá 18. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. Sinal de mais, sinal positivo. Fazendo as operações que apareceram nas frações, o que é que nós vamos obter? 40 menos 21 vai dar 19 sobre 30. Tudo isso dividido. Aqui o traço grande. 18 mais 25. Quem não conseguir fazer de cabeça vai no rascunho. Não esqueça de deixar separado o seu rascunho para essas continhas. 8 mais 5, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Então, aqui nós vamos ter 43 dividido por 45. Divisão de fração. Como é que nós resolvemos divisão de fração? Vou fazer aqui em cima, que o espaço está quase acabando lá embaixo. Divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Depois de fazer todas as operações e que fique apenas uma fração em cima e uma fração embaixo, sem ter mais soma nem subtração, a gente tem agora uma divisão de frações. Então, vai ficar a repetição da primeira, 19 sobre 30, do jeito que está lá. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o 45 que está embaixo vai para cima, 45, dividido por 43. É assim que nós vamos concluir a nossa questão, resolvendo essa multiplicação. Aqui dá para a gente simplificar um termo de cima com um termo de baixo. Lembrando que na soma e na subtração de frações você não tem essa simplificação. Olha para lá, para a parte azul, olha para a parte azul, lá embaixo. Ah, professor, eu quero simplificar o 5 com 5. Não pode porque estão somando. Essa simplificação de cancelamento é uma simplificação dentro da multiplicação de frações, não da soma. Na soma tem que tirar MMC. Então isso que eu fiz ali não pode. Agora aqui onde a gente está multiplicando, na multiplicação a gente pode simplificar um valor em cima com um valor embaixo. Então, como é que vai ficar a simplificação? Eu posso simplificar o 45, ou até mudar de cor. O 45 e o 30 eu posso simplificar por 15. Se eu simplificar por 15, quanto é que vai dar 30 dividido por 15? Vai dar 2. Quanto é que dá 45 dividido por 15? Isso aqui vai dar 3. Fica muito menor nossas contas. Porque na hora que for fazer a multiplicação é mais tranquilo. Porque a gente multiplica os de cima com o de cima, depois o de baixo com o de baixo. Vai ficar 19 vezes 3. Quanto é que dá 19 vezes 3? Você pode fazer o seu rascunhozinho. Se não, se você conseguir fazer de cabeça. 3 vezes 9, 27. Vão 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 57. Ah, professor, eu não consigo fazer de cabeça assim tão rápido. Pois faça o seu rascunho. Certo? Eu já estou colocando aqui a resposta que eu fiz de cabeça. E embaixo vai ficar 2 vezes 43. 2 vezes 43, 86. Essa é a nossa resposta. Tudo bem? Vejam se dá para simplificar. Eu acredito que não dá mais para simplificar. Mas se der para simplificar, a gente comenta lá no nosso encontro no Meets. Certo? Quem está copiando, copia aí. Qualquer dúvida, vocês podem fazer a pergunta lá no Meets. E vamos agora realmente para o nosso conteúdo inicial do nosso semestre. Vamos começar a matéria do nosso curso estudando conjuntos, certo?
No estudo de conjuntos, ele começa no livro de vocês a partir da página... Ele dá uma breve introdução nessa linguagem na página 6, mas o conteúdo mesmo ele se inicia a partir da página 8 do nosso livro. Ele começa falando sobre a origem da teoria dos conjuntos. Essa teoria ela é muito ampla, a gente não vai entrar nesses detalhes, a gente nem vai chegar mesmo a falar em teoria dos conjuntos, a gente vai falar mais de nomenclatura dos conjuntos. E só para que vocês tenham uma noção, a origem mais formal do que nós trabalhamos hoje como sendo o estudo de conjuntos e a teoria de conjuntos, vem lá de 1845, 1918, com o matemático George Cantor. George Cantor, não sei se vocês já assistiram um filme chamado A Culpa das Estrelas, ele é citado nesse filme. Não sei porquê, não tem nada a ver com matemática, não adianta procurar buscando matemática, é um filme de romance, certo? Mas eu vou falar a frase que ele costumava dizer, certo? A citação dele, mais um pouquinho lá pra frente. E não sei por que usaram lá nesse filme, pra mim não fez sentido nenhum, certo? Essa parte histórica é interessante até mesmo para quem gosta de matemática, quem quiser dar uma olhadinha, fazer uma pesquisa, tem um pouquinho no livro de vocês, mas eu não vou me atentar muito a isso. Eu vou partir logo para os conceitos primitivos, também tem lá na página 8. O que são esses conceitos primitivos? Quando a gente vai estudar um elemento matemático, no caso que a gente vai estudar conjuntos, tem 3 conceitos que não têm uma definição independente. Não tem como eu falar o que é um conjunto, o que é um elemento e o que é a relação de pertinência. A relação é pertinência, mas vocês devem conhecer como símbolo de pertence apenas, né? Mas o nome correto seria relação de pertinência. Então, esses 3 conceitos eles estão muito emaranhados. Antes de eu explicar um pouco sobre eles, para um pouquinho e pensa o que é um conjunto. Do que você entende sobre conjunto? Vem muito a nossa ideia, na nossa cabeça, uma ideia de coleção, certo? Um aglomerado de objetos, de coisas ou pessoas que tenham alguma característica em comum. Cada coisa que pertença a esse conjunto, cada coisa que esteja nesse conjunto, nessa coleção, seria um elemento dessa coleção. Então, dado um elemento qualquer, dado uma coisa qualquer, eu consigo informar se ele pertence a um conjunto ou não pertence ao conjunto, usando a relação de pertinência. Então, são 3 conceitos que a gente trabalha, que seriam o conceito de conjunto, o conceito de elemento e o conceito de pertinência. Caso tenha alguma dúvida sobre esses 3, a gente pode comentar lá no nosso encontro do MITS, certo? Vamos ver como é que a gente representa esses conjuntos. Representação de um conjunto. Isso aqui nós encontramos lá no nosso livro na página 9. Nós podemos representar um conjunto por 3 formas. Ou a representação tabular. Vamos representar dessas 3 representações o conjunto das vogais, certo? Quero representar por meio da representação tabular, por meio da representação por um diagrama de Venn e finalmente a representação por uma propriedade. Vejam como é que funciona cada um. Eu vou chamar de conjunto V o conjunto das vogais. Um conjunto, normalmente, ele é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, pode ser conjunto A, conjunto B, conjunto C. Eu costumo utilizar alguma letra que me dá alguma referência o que é que esse conjunto vai significar. Como se fosse uma espécie de abreviatura. Sempre usando letra maiúscula do alfabeto. Então, se eu quiser representar o conjunto das vogais, eu vou escolher a letra V. Para mim, eu acho que fica mais fácil, mas não tem problema nenhum ser qualquer outra letra. Então, eu vou representar pela letra V maiúscula. A representação tabular vai ficar V igual, você vai abrir uma chave e dentro dessa chave você vai colocar todos os elementos que pertencem a esse conjunto. Então, V vai ser igual, no caso das vogais, vai ficar A, E, I, O, U. E eu fecho as chaves. Deixando bem claro que se não tiver chave, não há representação de conjunto. É uma característica importante da representação de conjuntos por meio de representação tabular, o uso das chaves no início e no final. A vírgula para separar os elementos. Em alguns casos pode-se usar ponto e vírgula quando os meus elementos são números decimais, 1,5, 2,3. Então, se no número for um elemento do meu conjunto e esse número tiver vírgula, para que não tenha confusão, você pode separar os elementos usando ponto e vírgula, certo? Representação por meio de diagrama.
de Venn. O nome do diagrama é diagrama de Venn, mas a gente costuma simplesmente chamar de diagrama, simplesmente representação por diagrama. Seria que algumas pessoas devem conhecer por meio de balãozinho, mas não é balão não, certo, gente? O nome correto é diagrama. Então você faz um diagrama, é algo que parece um balão assim meio deitado, coloca a letra que representa o seu conjunto do lado de fora. Então esse V é como se fosse o nome do meu conjunto, conjunto V, e dentro desse diagrama você coloca os elementos do seu conjunto. O conjunto vai ter o elemento A, o E, o I, o O e o U. Essa é a representação por meio de diagrama. Finalmente, a representação por uma propriedade. Essa que eu acho muito interessante, alguns alunos têm uma certa dificuldade. Porque nessa representação por diagrama, a gente tem um iniciozinho que é um pouco padrão, certo? A gente utiliza muito, principalmente conjuntos que tem muitos elementos, que para você escrever todos os elementos é um pouco complicado. No caso, como seria essa representação por propriedade? É um pouco parecido com a representação tabular. O início vai ter o V, igual e abre-chave. Então, esses três primeiros símbolos aqui é o mesmo da representação tabular. O que é que nós vamos utilizar? Costumamos usar uma variável de auxílio, uma letrinha, uma variável que vai me auxiliar. É muito comum usar a letra X, mas se a X já for usada, pode-se usar outra. X, Y, Z são as letras mais comuns. Então, X, aí tem uma barrinha que significa o tal que. X, tal que. Aí eu vou colocar no singular o que é esse X. Esse X, mesmo a gente escrevendo a letra X, na hora de ler é como se isso aí fosse um elemento. Então, o que eu estou querendo dizer nessa representação é o seguinte. O meu conjunto V, ele vai ser os elementos, tal, elemento X, tal que X é vogal. Então, na representação por uma propriedade, você vai fazer a leitura desse X, você vai entender esse X. Você pode ler como sendo X, tal que X é vogal. Ler dessa forma não é errado. Mas na sua cabeça tem que processar que esse X está com a função de elemento. E lembrando que a barrinha ela vai ser lida como sendo tal que. Então, quando você for ler, você vai ler V é o conjunto dos elementos, tal que esse elemento é uma vogal. Acho que fica um pouco confuso para algumas pessoas, né? Você pode até ler assim, ó, V é o conjunto do X, tal que X é vogal. Então, ler dessa forma não tem problema. Mas desde que você entenda que esse X não é a letra X do alfabeto. Esse X está significando elemento. É como se eu fosse fazer um teste com todos os elementos que existem na face da Terra. Se esse elemento for uma vogal, ele entra no conjunto. Se não for vogal, não entra no conjunto. Ah, como assim? É como se fosse um sistema de teste, né? É como se você estivesse podendo testar todas as coisas que existissem no universo. Das coisas que forem vogais, entra no conjunto. Então, se o X, que é a minha variável, que é o meu elemento desconhecido, entre aspas, como se eu estivesse testando, se ele for uma vogal, ele entra no conjunto. Se não for, ele não seria parte do conjunto, não seria um elemento do conjunto. Então, essa é a ideia da representação por uma propriedade. Ela é um pouco confusa, certo, para algumas pessoas, mas ela é muito útil, principalmente em conjuntos muito, muito grandes. Se eu quisesse colocar, por exemplo, o conjunto dos números pares, vejam que já fica um pouco complicado se eu tiver que escrever todos eles, porque a representação tabular tem que escrever todos eles, certo? Então, eu vou deixar esse exemplo dos números pares para a gente pensar um pouquinho e botar ele mais adiante, certo? Qualquer dúvida, não esqueça de perguntar lá no nosso encontro do MITS, ok? Vamos aqui para a próxima parte. Esse aqui é um exercício que eu peguei do livro, que vai nos ajudar um pouquinho, certo? Nosso livro lá na página 13, questão 1, diz o seguinte. Represente na forma tabular os seguintes conjuntos. Conjunto A, é o do item A. Ele utiliza aqui já conjuntos numéricos. É uma coisa estranha desse livro, porque ele só vai ensinar o que é conjuntos numéricos mais lá na frente. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês que vocês já devem ter visto antes. Aqui seriam conjunto dos números inteiros. Então, o meu conjunto A é um X pertencente aos inteiros aqui, ó. Então, é como se eu tivesse, ao invés de fazer o meu teste X com todas as coisas do universo, eu vou testar os meus elementos somente no conjunto dos números inteiros,
certo? Só que eu não quero todos os inteiros, eu quero os inteiros tais que, aqui eu tanto posso ler no singular como no plural, x pertencente aos inteiros, tal que, ou tais que, né, tal que, esse meu x, ele vai ser um número entre menos 3 e 3. Como é que eu faço para representar esse conjunto A na forma tabular? Na forma tabular eu tenho que escrever todos os meus elementos. Então ficaria assim, ó, a minha resposta do item A. O começo é do mesmo jeitinho como eu fiz aqui com propriedades, certo? Então vai ficar A é igual, aí vai ficar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu coloquei todos os números inteiros entre o menos 3 e o 3, inclusive os extremos, certo? Vamos para a letra D. Agora eu quero os meus elementos x pertencentes aos naturais, tal que meu x está no meio entre o 9 e o 100. Detalhe, entre o 9 e o 100, mas eu estou incluindo o 9 e não vou incluir o 100. Tá vendo que nós temos aqui o símbolo de menor ou igual e depois tem o símbolo de menor? Antes, lá no item A, olha para o item A. Nós temos aqui o símbolo de menor ou igual, ou seja, o x. O menos 3 é menor, a gente tem que ler da esquerda para a direita. O menos 3 é menor ou igual ao x. Então, o x vai ser maior ou igual que o menos 3, ou igual, ou igual. Então, entra o igual, que seria o menos 3, e vai aumentando. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 eu vou parar quando? Quando chegar no igual a 3. Então, x está no meio entre o menos 3 e o 3. E a gente para no 3, porque tem o símbolo de menor ou igual. X é menor ou igual a 3. Então, a gente vai até o 3. Voltando lá para o item D, repare que o x vai ser maior ou igual que 9. Se eu for ler da esquerda para a direita, é o 9, que é menor ou igual que x. Se eu for botar o x no centro da minha fala, o x vai ser maior ou igual, eu estou lendo voltando. Se o 9 é menor ou igual que o x, da esquerda para a direita, se eu for ler da direita para a esquerda, é porque o x é maior ou igual que o 9. Então, o x são os números maiores ou iguais que 9. O meu conjunto D, na forma tabular, vai ficar 9, ou seja, pode ser igual, e continua sendo maior do que ele. 9, o 10, o 11, o 12 e assim por diante. Eu tenho que escrever todo mundo até chegar onde? Quem vai ser o meu último? Será o 100? Não, não vai ser o 100 o último número que eu vou escrever. Repare que o meu símbolo final é de menor que 100. Então, eu tenho que ir até o último número que seja menor que 100. Quem vai ser o número que vai terminar aqui na minha escrita? É o 99. 99. Eu vou ter que escrever tudo do 12 até o 99, no caso aqui, do 9 até chegar lá em 99. Teria que escrever tudo. Mas acho que na língua portuguesa tem uma ferramenta que nos ajuda. A gente pode usar aqui o reticências. Que a gente já dá um pulo, né? 9, 10, 11, 12. E eu vou lá para o finalzinho e escrevo os últimos. 98, 99. E encerro o meu conjunto aqui. O reticências vai agilizar o nosso trabalho. Para encerrar, não esqueça de fechar com chave. Tanto tem que iniciar com chave como terminar entre chave. Certo? O nosso conjunto. Finalmente, a letra E, a gente vai ter o conjunto do x pertencente aos naturais. Não se desespera, a gente vai comentar um pouco mais sobre conjuntos numéricos. Vai ser daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso. Por enquanto, eu vou falar de uma forma bem tranquila, bem usual, sem me atentar muito para esses conjuntos numéricos, porque não vai precisar, certo? A gente vai ter uma aula só para isso. Então, eu quero o conjunto E, que são os números naturais maiores que 54. Não vai entrar fração, só os números naturais maiores que 54. Qual vai ser o primeiro número que eu vou colocar? Se o x é maior que 54, então o primeiro valor que eu vou colocar, que é maior que o 54, não é igual, é maior que o 54, vai ser o 55. E eu vou continuar, 55, 56, 57 e continuo. Quando é que eu vou parar? Não para não, né? Pelo visto não para. Então, para representar que a gente não vai parar, nós vamos usar o reticências. E eu vou até... Não para. A última coisa que eu vou escrever é reticências e vou fechar a chave. Para dizer que o meu conjunto vai ter todos esses números aí. Acho que deve ser alguma dúvida entre algumas pessoas sobre o símbolo de maior que e o menor que. Então, só para
ilustrar logo, esse símbolo que eu estou escrevendo aqui é o símbolo de menor que. O outro símbolo com a boquinha para trás é o símbolo de maior que. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em decorar. Eu tive uma aluna que me ensinou um método que a professora dela ensinou, que é bem legal. Se você não sabe qual dos dois é o de menor, qual é o de maior, você escreve os dois e corta a perninha de baixo. Se você fizer isso, tente olhar para esses números, para esses símbolos e veja se você consegue enxergar algum número no de cima. Eu vou até aumentar o tracinho para ver se facilita para vocês. Será que o de cima, depois que cortado, lembra o número 4? E o símbolo de baixo, depois que eu cortar, vai lembrar o número 7? Se lembrar, aí você usa isso como dica. O 4 não é menor que o 7, então aquele símbolo antes de eu cortar é o símbolo de menor que. O 7 não é maior que o 4, então aquele símbolo antes de eu cortar é o símbolo de maior que. Então você pode usar isso para fazer a sua leitura. Lembrando que quando você for ler, normalmente a gente lê da esquerda para a direita, mas essas desigualdades duplas, a gente costuma utilizar a seguinte fala: o x está entre, x está no meio. Aí diz quais são os números que estão nas extremidades. Se x está no meio, entre 9 e o 100. Quando tiver o pauzinho é porque eu estou incluindo aquele número. Então, x pode ser igual àquele número. Eu posso falar isso também. X vai estar no meio entre o 9, incluindo o 9, e o 100. Sem incluir o 100, né? Inclui o 9, mas não inclui o 100. Pode falar dessa forma. Mais sobre isso, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Meets. Tudo bem? Quem quiser copiar, dá uma pausazinha, copia. E vamos agora para a próxima parte. Ainda sobre a linguagem de conjuntos, mesmo a gente tendo a ideia de conjunto, de elemento e de pertinência, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é de uma coleção. Conjunto é como se fosse uma coleção. Porém, tem alguns conjuntos que vão ferir um pouco essa ideia mais intuitiva. Esses conjuntos são conjuntos mais teóricos e eles são usados para simplificar a nossa vida, certo? Seriam quais conjuntos? Conjunto vazio, conjunto unitário e o conjunto universo. Que seria o conjunto vazio? É um conjunto que não possui nenhum elemento. Ah, professor, mas isso é tão confuso. Como é que pode ser um conjunto ter uma ideia de coleção e o conjunto vazio é uma coleção com nenhum elemento, não tem nada? Exato. É interessante que a gente fale sobre o conjunto vazio, que ele exista, a gente vai definir como a existência de um conjunto vazio. Existe um conjunto que não possui nenhum elemento, para facilitar a nossa vida, certo? Vão ter algumas situações que a gente vai estar trabalhando com algum conjunto, procurar quem são seus elementos, não vai ter ninguém, a gente vai ver que vai ser um conjunto vazio. Por exemplo, em alguma situação eu perguntar qual é o conjunto dos números de um dado, aqueles dados que vêm em jogos de tabuleiro, qual o conjunto dos números que vem no dado que são pares. Aí você tem um conjunto dos números que vem no dado que são pares, é o 2, o 4 e o 6. O dado que a gente compra daqueles jogos de tabuleiro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Dado comum que a gente já conhece. Agora, se eu quiser o conjunto dos números que tem no dado, o conjunto dos números maiores que 10. Tem algum número maior que 10 num dado desse tabuleiro? Não tem. Como é que eu vou representar esse conjunto? Vou chamar esse conjunto de conjunto D, conjunto dos números maiores que 10. Esse conjunto vai ser vazio. Duas formas de representar um conjunto vazio. Ou você abre a chave e fecha a chave. Está aqui. Isso é uma representação para o conjunto vazio. Ou então, o seu conjunto D vai ser representado por uma bolinha cortada. Muito cuidado, é sempre bom comentar. Não faça isso aqui. Abra a chave, coloque a bolinha e feche e diga que isso aqui é o conjunto vazio. Isso aqui não é vazio, tem alguma coisa dentro. É um conjunto que tem dentro dele um conjunto vazio. Tem alguma coisa dentro dele. É meio confuso, é meio filosófico, mas é bem teórico e é errado representar o conjunto vazio com a mistura dos dois símbolos. Não misture, não misture. Ou use apenas a chave sem nada dentro, ou use a bolinha cortada. Os dois juntos vai estar considerado errado. Tudo bem? Não mistura. Conjunto unitário, também é um conjunto teórico, é um conjunto que tem um único elemento. Tem algumas situações a gente vai estar analisando um conjunto, tem alguma característica, e esses elementos, quando a gente for procurar, só vai ter um elemento que satisfaz essa característica. Por exemplo, o conjunto dos números
de um dado, né? Voltando aí para a ideia do dado, que são divisíveis por 5. Quais dos números eu posso dividir por 5 e essa divisão vai dar exata? Num dado comum desse que vem no tabuleiro, só tem um número. Eu vou chamar aqui de conjunto A, conjunto dos números do dado, que são divisíveis por 5, só tem o número 5. Então, é um conjunto que tem um único elemento. Conjuntos que têm um único elemento são chamados de conjuntos unitários, certo? A definição formal está nas páginas aí indicadas. Finalmente, o conjunto universo. O que seria o conjunto universo? É um conjunto que contém todos os elementos que estão sendo estudados. Se a gente estiver estudando, por exemplo, o conjunto dos alunos de uma determinada sala de aula, o meu conjunto universo pode ser o conjunto de todos os alunos da escola. Se eu estiver estudando o conjunto dos times de futebol que vão para a Copa do Mundo, o meu conjunto universo seria o conjunto de todos os times que existem no mundo, né? Conjunto de todos os times de futebol que existem, né? Pode ser. O conjunto universo ele é um pouco mais complicado de trabalhar com ele na prática. No caso de vocês, eu sempre vou falar quem é o conjunto universo. Mas existem algumas situações que você precisa pensar um pouquinho quem seria o conjunto universo. Imagine que você vai fazer um trabalho, uma pesquisa de campo. Você trabalha para uma empresa e essa empresa mandou você fazer uma pesquisa sobre alguns cosméticos. A sua pesquisa, você vai perguntar a algumas pessoas, elas vão preencher um formulário sobre o novo produto de uma empresa de cosméticos, um batom. Faz muito sentido você fazer essa pesquisa para o público masculino, para homens. Eu acho que o mercado consumidor para batom não é tão focado assim no público masculino. Seria bem provável que para essa empresa o público feminino seja mais interessante para responder essa pesquisa. Eu posso até estar errado, mas em algumas situações pode acontecer coisas desse tipo. Então, quem seria o meu conjunto universo para a pesquisa que seria feita? Seriam as mulheres de uma determinada cidade, então de um determinado país, depende do alcance aí dessa pesquisa. Então, quem vai trabalhar com pesquisas, certo? Por exemplo, pesquisa eleitoral. Não faz sentido você fazer uma pesquisa eleitoral com uma pessoa que tem menos de 16 anos, porque uma pessoa que tem menos de 16 anos não vota, certo? Então, existe como você definir quem é o seu conjunto universo para trabalhar, para fazer uma certa pesquisa, estatística, para encher formulários, quando você quer testar algum produto e por aí vai. Então, o conjunto universo ele tem sua aplicabilidade, mas para a gente não vai quebrar muita cabeça com isso. Sempre quando a gente for precisar, ele vai ser dado no enunciado das questões. Tudo bem? Dê uma lidazinha nessas páginas para complementar os seus estudos e qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS, ok? O livro traz também a definição de conjunto finito e conjunto infinito, lá na página 10. O que é um conjunto finito? Um conjunto vai ser finito se ele for um conjunto vazio, ou então se você puder contar os elementos desse conjunto e uma hora você chega ao fim, certo? Por exemplo, o conjunto das vogais. Ele é um conjunto finito. Eu consigo contar os seus elementos e eu posso dizer quantos elementos ele tem, porque uma hora eu paro de contar. No caso aí, seriam 5 elementos no conjunto das vogais. Já um conjunto infinito, ele é um conjunto que, mesmo que você consiga contar os elementos, ainda assim você não chega a um fim da contagem. Existem alguns conjuntos numéricos que têm essa característica. Tem alguns até que a gente não consegue contar esses elementos. O conjunto dos números naturais, que são os números usados para contar, a gente consegue contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas mesmo conseguindo contar, tem uma hora que eu não chego ao fim. Se eu for contar os números naturais, vai existir número indefinidamente. Então, esse é um conjunto infinito e ele é contável, certo? Mas tem alguns conjuntos que não dá para contar, certo? É realmente impossível contar. Por exemplo, o conjunto dos números reais. Não dá para contar, não tem como. Então, é um outro tipo de infinito, certo? Também é um conjunto infinito e tem essas características um pouquinho diferentes. Eu tinha comentado lá no início do vídeo sobre Cantor, né, George Cantor, que foi um cara que formalizou bem essa teoria dos conjuntos. E ele falava uma frase que era: existem infinitos maiores que outros infinitos.
Essa frase foi usada no filme que eu tinha falado lá no início do vídeo, o filme A Culpa é das Estrelas, e essa frase eu não entendi a aplicação dela no filme, mas eu entendo aqui na matemática, porque existem infinitos com tamanhos diferentes, que ele quis dizer que tem infinitos que a gente pode contar, como o infinito do conjunto dos números naturais, e tem infinitos que não dá para a gente contar, que seria o conjunto dos números reais. Então, quando nós formos falar sobre conjuntos numéricos, eu comento um pouquinho mais sobre isso, mas só para deixar que isso é bem teórico, certo? É bem avançado, que a gente não vai se prender muito a isso. Tenham em mente o seguinte: conjunto finito, a gente pode contar e em uma hora chega ao fim. Eu posso contar os seus elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e uma hora para. E eu vou saber quantos elementos tem esse conjunto. Já um conjunto infinito, ou eu posso contar, mas eu nunca vou parar de contar, ou eu não tenho nem como contar esses elementos. Aí o meu conjunto seria um conjunto infinito. Tudo bem? Guardem isso aí, que é o importante. Qualquer coisa, vocês podem dar uma lidazinha lá na página 10, ou então tirar dúvida comigo lá no nosso encontro do MITS. O que é que a gente vai trabalhar também? Subconjunto de um conjunto. Então, o subconjunto de um conjunto vai ter a seguinte definição dada lá na página 11, certo? Um conjunto B é um subconjunto de um conjunto A, se todo elemento do conjunto B também é elemento do conjunto A. Ou ainda, se eu fosse escrever isso com símbolos, aqui eu vou ter B está contido em A, então esse aqui é o símbolo de está contido. Eu também posso ler esse símbolo como sendo B é subconjunto de A, então B é subconjunto de A, né? Conjunto B é subconjunto do conjunto A. Para ele ser um subconjunto, o que é que tem que acontecer? Eu vou escrever aqui com símbolos. Esse símbolo significa que tanto vale eu falar que B é subconjunto de A e vai acontecer o que tem do outro lado, como se acontecer o que tem do outro lado, o B vai ser um subconjunto de A. O que é do outro lado? Esse símbolo é como se fosse uma setinha para os dois lados. Ficou feia, não foi minha setinha? É para ser uma setinha, só que é com dois tracinhos. Aí tem um caminho para um lado e um caminho para o outro. Assim, ó. Esse símbolo se chama se e somente se. Tem como eu escrever? Depois eu escrevo. Ele certo, eu vou deixar um espacinho para escrever. Não é tão importante assim, não. O que é que acontece? Se eu tiver um elemento X que ele pertence ao conjunto B, então esse elemento X também vai pertencer ao conjunto A. Vou botar aqui um se antes. Deixa eu fazer de uma forma um pouquinho mais completa. Se o elemento X pertence ao conjunto B, então o elemento X pertence ao conjunto A. Quando isso acontece, para qualquer elemento que eu tenha X que pertence ao conjunto B, então esse elemento X também pertence ao conjunto A, nós dizemos que B é um subconjunto do conjunto A, ou então que B está contido no conjunto A, certo? Essa aí é a representação por símbolos. Tem até um símbolozinho para esse então, mas eu não vou mostrar mais símbolos não. Ah, eu disse que ia falar como era escrever o nome desse símbolo das duas setinhas. Vou botar para cá, ó. Essas duas setinhas se chamam se e somente se. É assim que a gente lê essas duas setinhas. Então, para a gente ler, o conjunto B está contido no conjunto A, aí lê o que tem vermelho. Se e somente se. X. É porque tem um se do símbolo e já tem um se lá, né? Nem precisa desse outro se que eu coloquei. Eu vou apagar esse outro se. O símbolo já tem um se. Se e somente se. X pertence a B, então X pertence a A. Pronto, assim fica bem bacaninha. Tudo bem? Qualquer dúvida com relação aos símbolos, exatamente o que tem aí nos símbolos é o que eu escrevi lá em cima na definição. Eu fiz para apagar. Aqui na definição. Nessa definição diz a mesma coisa, só que com outras palavras. Um conjunto B é um subconjunto de um conjunto A, se todo elemento do conjunto B também é elemento do conjunto A. Detalhe, eu posso ter elementos do A que não estão em B, mas o B, para ele estar contido em A, todo elemento do B tem que ser também um elemento do conjunto A. Vamos ver
um pouquinho mais a ilustração sobre isso aqui, certo? Quem está copiando, copia aí. Dá uma pausa no vídeo e copia. E vamos aqui, como é que a gente trabalha com o subconjunto de um conjunto. Olhem só esse exemplo que eu botei aqui para vocês. O conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, ele é um subconjunto do conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o conjunto C, que são os elementos 2, 4, 6 e 8, não é um subconjunto do conjunto B. Em símbolos, como é que a gente teria? Eu posso utilizar tanto as chaves e os elementos, como posso usar só as letras que representam os conjuntos. Eu poderia colocar assim, ó, conjunto 1, 2, 3. Ele é um subconjunto, ou seja, está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o conjunto C, que seria, não confunda o C com o símbolo de estar contido, tá meio confuso? Deixa eu organizar aqui. Está contido, não é a letra C. Já o conjunto C são os elementos 1 não. É o 2, 4, 6 e 8. Não está contido, a gente coloca o símbolo de estar contido e a gente corta ele. Aqui a gente está negando que ele está contido, então ele não está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica um pouco complicado escrever assim. Depois que eu já tenho letras para os meus conjuntos, eu prefiro usar essas letras, né? Vai ficar bem melhor se eu fizer assim, ó. A está contido em B e C está contido, não está contido em B. É o símbolo de estar contido e a gente corta para dizer que ele não está contido. Então o A está contido em B e o C não está contido em B. A gente pode representar também por meio de diagramas, certo? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu conjunto B. E eu faço um diagrama lá dentro, pegando somente os elementos do conjunto A. Repare que o diagrama do conjunto A está inteiramente contido no diagrama do conjunto B. Então, ele está contido. Se eu fosse fazer o diagrama do conjunto C, eu pegaria alguns desses elementos. Vou fazer de outra cor aqui, para não confundir. Deixa eu apagar aqui e fazer de outra cor. Por meio de diagramas. Então, eu teria o conjunto B, que seria um diagrama. Aí eu colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu conjunto B. Meu conjunto A, eu vou usar outra cor só para facilitar. Ele é um diagrama todo dentro desse conjunto B, que tem os elementos 1, 2 e 3. Aqui é o meu conjunto A. Se eu fosse representar o conjunto C, vou usar aqui a cor verde, eu teria que pegar os elementos 2, 4, 6 e tem o 8, que não está no conjunto B. Tenho que colocar ele fora. Está aqui 2, 4, 6 e 8. Vou colocar aqui o 8 de outra cor, os elementos todos na cor preta. Está aqui o 8. Pronto. Repare que o conjunto A está inteiramente contido no conjunto B, está todo dentro. Então, o A está contido em B. Já o conjunto C não está inteiramente contido, tem elementos do conjunto C que está fora do B. Então, C não está contido em B. Tudo bem? O livro ele traz duas propriedades com relação ao símbolo de estar contido, com relação ao subconjunto de um conjunto. Propriedade 1 que o livro traz. O vazio ele é um subconjunto para todo conjunto A. Esse é o símbolo de para todo. Esse Azinho de cabeça para baixo, a perninha tem que sair um pouquinho, viu? Significa para todo. Então, para todo, ou então para qualquer. O vazio está contido em qualquer conjunto A. O conjunto vazio está contido em todo outro conjunto A que existir, certo? O vazio é subconjunto de todos os outros conjuntos. É uma propriedade que a gente vai precisar lá na frente, certo? Outra coisa que ele também traz, outra propriedade que traz pra gente, é que qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo. Todo conjunto, ele é subconjunto dele mesmo.
Então, A está contido em A para todo o conjunto A, certo? Então, um conjunto é sempre subconjunto dele mesmo. E o vazio é subconjunto de todo outro conjunto. É uma propriedade que o livro traz que a gente vai usar já já mais adiante, certo? Quem quiser copiar, dá uma pausa no vídeo e copia. Vamos agora para a próxima parte. Para concluir essa parte, vamos falar de conjunto das partes de um conjunto. Isso aqui não tem no nosso livro, certo? Mas é bem interessante a gente comentar sobre isso. Qual seria a definição do conjunto das partes? Seja um conjunto A. O conjunto das partes do conjunto A, repare que eu estou falando do conjunto das partes de um conjunto. No caso aqui de um conjunto A, ele vai ser um conjunto que contém todos os subconjuntos do conjunto A. Como assim? Vamos ver nesse exemplo, fica fácil de explicar. Seja o conjunto A que tem as letras A, B e C. Repare que elementos normalmente a gente representa por letra minúscula do alfabeto, enquanto o conjunto a gente representa usando letra maiúscula do alfabeto. Então, o conjunto das partes de A vai ser quem? A gente denota o conjunto das partes por um P bonitão. Tá aqui, o P bonitão, abre parênteses, A, fecha parênteses. Isso aqui seria o conjunto das partes do conjunto A. As partes de A. Isso aqui vai ser igual. Como isso é um conjunto, tem que ter a chave. Só que esse é um conjunto de conjuntos. Na verdade, é um conjunto com todos os subconjuntos do conjunto A. Quais são os subconjuntos que eu vou ter do conjunto A? Eu vou ter o conjunto vazio. O vazio é subconjunto de todo conjunto. Eu vou ter os conjuntos unitários que tem cada um dos elementos do A. Então, tem o conjunto que tem o Azinho. Tem um conjunto que tem o Bzinho. E tem um conjunto que tem o Czinho. Eu vou tentar construir todos os subconjuntos possíveis. Então, eu vou seguir uma sequência lógica que me ajude. No caso aqui, eu vou agora fazer os conjuntos que têm dois elementos. Quem seriam? É o conjunto que tem o A e o B. É o conjunto que tem o A e o C. E, finalmente, o conjunto que tem o elemento o B e o C. Ixi, vai ficar meio apertadinho. Deixa eu ver se eu organizo aqui, já eu volto. Pera aí, vou dar uma pausa no vídeo, vou só tentar espremer para caber tudo numa linha só. Pera aí. Pronto. Então, o conjunto das partes de A, o meu P não ficou tão bonitão, tem que ser um P bonitão. Tá aqui um P bonitão, ainda não tá bonitão, tá meio feio. Eu quero um P bonitão. P bonitão. O conjunto das partes de A vai ser igual ao vazio, a um conjunto que vai ter o conjunto vazio, vai ter o conjunto unitário com o Azinho, conjunto unitário com o Bzinho, unitário com o Czinho. Aí tem um conjunto com dois elementos, A, B, C, conjunto com dois elementos, A, B, no caso, né, desculpa, com dois elementos, o AC, com dois elementos, o BC. Só para deixar claro que o meu conjunto que tem A, B, é a mesma coisa do conjunto que tem o B, A. Conjunto, não importa a ordem que eu coloque os elementos, certo? Vai ser o mesmo conjunto. Só trocar a ordem dos elementos, eu não tenho um conjunto diferente. É o mesmo conjunto. Então, quando eu pensar em todos os conjuntos com dois elementos, são só as combinações possíveis, mas a ordem não é importante, certo? Guarda isso. Então, AB já é suficiente, não preciso colocar o BA. AC já é suficiente, não preciso colocar o CA. E BC também já é suficiente, não preciso colocar CB. Então, tem três subconjuntos do conjunto A que tem apenas dois elementos. E, finalmente, a gente termina o conjunto das partes colocando o meu próprio conjunto A. Ou eu coloco o A, que representa todos os elementos, né? Seria o nome do meu conjunto. Ou então eu coloco todos os elementos mesmo, certo? Seria o conjunto com os três elementos A, B e C. Seria esse aqui o nosso conjunto das partes, certo? Conjunto com todos os subconjuntos do meu conjunto A seria o conjunto das partes desse A. Tudo bem? Então, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro no MITS. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau. Um dos exercícios do livro que a gente vai resolver hoje seria a questão 4 da página 13. O enunciado diz o seguinte: observando o diagrama, classifique no caderno cada uma das afirmações em verdadeiro ou falso. Eu coloquei alguns itens aqui para eu resolver, os outros itens vocês vão resolver. Então, eu estou olhando para esse diagrama e eu quero saber se esses itens aí vão ser verdadeiros ou falsos. Vamos lá. Item A. 3 pertence ao conjunto A. Verdadeiro ou falso? Repare que o 3 está aqui no conjunto A, certo? Dentro do diagrama do A. Então, o item A é verdadeiro.
No item B, ele afirma o seguinte: 3 pertence a A e 3 pertence a B. O símbolo de pertence é sempre utilizado de elemento para conjunto. Então, 3 pertence a A, 3 é um elemento do conjunto A, e 3 é um elemento do conjunto B. Verdadeiro ou falso? Repare que o 3 está dentro do diagrama do conjunto A, porém o 3 não está no diagrama do conjunto B. Quando ele fala 3 é elemento do A, 3 pertence a A e 3 pertence a B, o 3 teria que pertencer aos dois ao mesmo tempo para esse item B ser verdadeiro. No caso, como o 3 não pertence aos dois ao mesmo tempo, o item B vai ser falso. Letra C, ele fala 3 pertence a A ou 3 pertence a B. Entendem a diferença desses conectivos? Aqui nós temos um I no item B e no item C nós temos um OU. Quando ele afirma OU, quer dizer que se o 3 pertencer ao conjunto A, ou então se o 3 pertencer ao conjunto B, essa aí seria verdadeira. Basta que uma dessas duas seja verdadeira para que todo o item C seja verdadeiro. Lá no item B, eu quero que ele afirma que 3 pertence a A e o 3 pertence a B. É como se esse I fosse também, né? E também o 3 pertence ao B. Teria que o 3 pertencer aos dois ao mesmo tempo, coisa que não acontece, que a gente viu lá no item B, que ele é falso. Mas o item C, como o 3 pertence ao A ou o 3 pertence ao B, bastaria ele pertencer a um deles, que o item C estaria verdadeiro e ele pertence ao A. Então, o item C é verdadeiro. Então, é muito importante você ficar atento ao que significa esses dois conectivos, o I e o OU, dentro do nosso estudo de conjuntos, onde a gente vai trabalhar bem mais forte isso aqui com a matéria da próxima semana. Não se preocupe, mas de antemão, veja se você consegue entender logo o que seria esse I e esse OU já nesse problema. Se você não entender, você me pergunta lá no nosso Meets, no nosso encontro, certo? Vamos agora para os outros itens. Item H, eu pulei alguns itens, certo? Os itens que eu pulei vocês vão fazer. Item H, ele afirma que o 6 e o 8 está contido no conjunto B. O conjunto que tem o 6 e o 8 está contido no conjunto B. Isso é verdadeiro ou é falso? Olhe que lá no diagrama ele não marcou esse conjunto que tem o 6 e o 8. Mas se você reparar, está aqui o 6 e o 8. Eu vou marcar até com outra cor vermelha, para ficar mais fácil. O 6 e o 8 seria um conjunto que não está marcado lá no diagrama, mas esse conjunto existe, está aí. E repare que esse conjunto está inteiramente contido no conjunto B. Então, sim, a letra H também vai ser verdadeira. O conjunto 6 e 8 está contido no B, é verdadeiro. Finalmente, a letra I, ele afirma que o 8, o 4 e o 9 não está contido no conjunto A. É como se eu tivesse um conjunto que tivesse os elementos o 8, o 4 e o 9, e esse conjunto não está contido no conjunto A. Vamos verificar, vamos marcar quem é esse conjunto que ele está falando. O 8, o 4 e o 9 seria esse conjunto laranja aqui, ó. Repare que o 8 está contido no conjunto A, porém o 4 e o 9 não está contido. Então, tem uma parte desse conjunto laranja que está fora do diagrama do conjunto A. Então, como ele está fora, ele não está contido. É exatamente o que ele afirma, né? Olha só que o símbolo aqui é de não está contido. Então, como realmente o 8, 4 e 9 não estão contidos no conjunto A, então esse item I vai ser verdadeiro. Acharam confuso esse item? Ou não? Ou conseguiram acompanhar? Repare que ele está dizendo que não está contido. E a gente verificou que realmente o 849 é um conjunto que não está contido no conjunto A. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do Meets. Eu vou escrever aqui os outros itens para vocês tentarem fazer, caso vocês não tenham o livro, certo? Eu vou colocar aqui os itens que eu não fiz para vocês tentarem fazer e a gente confere, faz a correção na nossa próxima reunião do Meets. Bem, aqui são os outros itens, certo? Da questão 4. O enunciado da questão diz o seguinte: observando o diagrama, classifique no caderno cada uma das afirmações em verdadeira ou falsa. Os outros itens A, B, C, H e I eu já fiz, né? Agora há pouco. E vocês vão fazer esses itens agora. Dê uma pausa aí no vídeo, copie esses itens e vocês vão analisar, vendo aí com o que vocês estudaram, com o que vocês aprenderam, se esses itens são verdadeiros ou falsos. Cuidado com as pegadinhas, né? Tem alguns itens aí que eu comentei lá atrás, não comentei agora há pouco. Vamos ver se vocês prestaram atenção no vídeo.
No final a gente vai corrigir no nosso encontro do MITS, tudo bem? Então a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Não esqueçam de fazer este item aqui no caderno de vocês, concluir ele lá, e a gente se vê no próximo vídeo, ou então no nosso encontro do MITS. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.